Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Começa agora na Onda Digital o programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. O seu filho usa celular? Seu filho de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 anos, a sua filha, o seu filho, usam o celular, usam o tablet, vem muito a tela da TV, do computador, do notebook, vem. Então, tome muito cuidado com isso. Todo mundo sabe disso, na verdade, eu acho que pouca gente não sabe dos perigos que tem, não é por trás, é na frente das telas. Pouca gente sabe os perigos que tem na frente das telas. Eu tenho 2 filhos. Nós tenho 4. 2 já estão criados, grandes, e tenho 2 pequenos, uma de 9 e um de 12 que vai fazer 13. Eles usam as redes e eu fico me questionando. Não as redes, eles usam o celular, eles usam o tablet, eles usam o computador, eles usam a televisão. Tem hora, tem regra, mas eu não sei se eu tô certo, eu não sei se eu tô fazendo o suficiente e se eu tô controlando. Eu não gosto de falar essa palavra, eu não gosto de ninguém controlado. Se eu tô observando, se eu tô cuidando disso com o devido cuidado. Eu não sei se você faz isso em casa, se você com seus filhos tem o cuidado devido. É difícil porque o apelo das telas é muito grande, tudo gira em torno delas, tudo nesse mundo gira em torno de um computador, principalmente dessa tela aqui, ó. Tudo, não tem nada que esteja fora daqui, nada nesse mundo está fora daqui. Tem uma família isolada que eu conheci uma vez, numa das comunidades de Maués, de onde eu cheguei hoje por coincidência. Isolada, não tem energia, não tem rádio, não tem televisão. Um casal vivem numa casa de madeira com barro, comem, bebem, dormem tranquilos, conversam, vivem lá. Eu conheci eles já tinham a faixa dos 50 anos. Eles não têm nada, eles não têm noção disso aqui, mas eles estão aqui. Não tenha dúvida que eles estão aqui, não tenha dúvida que o Google, que uma câmera, que um satélite já localizou eles, já sabe que eles existem. Então, nada nesse mundo está fora das telas. E esse é o perigo. E eu repito, não é o que está por trás das telas, é o que está na frente das telas. Esse assunto é interessantíssimo e eu queria debater esse assunto. Daqui a pouquinho eu vou ter uma conversa. Eu convidei a pessoa que está aqui comigo, não para uma entrevista, convidei para uma conversa, porque eu sou pai e eu vou tentar, na medida do possível, né, sem comprometer a intimidade da minha casa, claro, conversar e usar exemplos que eu vivo no dia a dia para esclarecer e tentar lhe ajudar a entender isso, você que tem filhos e você que não tem, porque você tem que observar a geração que está vindo por aí. Se a gente não tomar cuidado, vem uma geração destruída, uma geração com a cabeça quadrada, achatada nesse sentido, né? Deus que me perdoe, entendeu? Eu estou sendo meio contundente aqui para as pessoas terem noção do risco que tem por trás disso aí. O psicólogo Eduardo Honorato, meu querido amigo Edu Honorato, está aqui comigo hoje, está aqui conosco hoje. Eu já quero agradecer ao Edu. Edu, obrigado por você estar vindo aqui, cara. Eu que agradeço o convite, Jefferson. Então a gente vai conversar já sobre isso aí, porque você está convidado a participar. Tá aí o nosso telefone, né, Bob, com o WhatsApp do meio-dia, né? Então você pode colocar na tela o número aí, quem quiser mandar perguntas, mande perguntas tranquilamente. A gente está com um probleminha no canal do YouTube, porque eu consegui fazer uma bobagem, mexi na senha, não sei o que, sair do YouTube, mas vai voltar logo depois desse programa aqui. A gente vai voltar ao YouTube. Quem quiser acompanhar no YouTube, acompanha no YouTube da Rede Onda Digital, tá? Lá tá tranquilo. O meu YouTube do meio-dia, eu dei uma mexida lá e me compliquei. Mas depois do terminar o programa, a gente já achou o problema e vai resolver. Amanhã já vai estar normalizado o YouTube, o canal do YouTube do meio-dia com Jefferson Coronel. Nós estamos aqui no oferecimento da Lopiano Pizza, da Delano, Novo Momento, e da Bono Imóveis, lá de Caxias do Sul. Que eu queria dizer? Eu cheguei hoje de madrugada, cheguei hoje de manhã. O Edu vai me permitir só fazer um resgate aqui dessa viagem. Cheguei hoje de madrugada não, 8, 7:30, né, vindo de Maués.
né? Parti de Maués, mas tinha ido a Parintins. E Parintins é uma cidade simbólica. Parintins, eu digo assim, é o berço cultural do Amazonas. Não que não se tenha cultura aqui em Manaus. Aqui a gente tem o Teatro Amazonas, que ao redor dele vive um mundo cultural à parte, né, de tão interessante que é. Mas Parintins tem o Festival dos Bois, o maior festival a céu aberto talvez do mundo, de folclórico sem dúvida nenhuma. Uma das maiores, aliás, não é à toa que aconteceu e está ainda acontecendo essa polêmica da Rede Calderar, da TV A Crítica e da Globo entrando no festival. Sobre isso, eu sempre gostei e sempre aplaudi e não mudo de opinião, porque eu sei dar uma olhada em televisão, das transmissões da TV A Crítica. A TV A Crítica, com a mão na massa ali durante vários anos, passou a fazer transmissões, acho que logo quase que de saída, e acertou a mão, e todos os detalhes do Festival de Parintins, de tudo que é jeito interessante, com bons repórteres, boas imagens, boa direção de televisão, direção de cena, boa iluminação, bons estúdios, uma estrutura fantástica. Então eu não vi nada de errado. Claro, uma pessoa que outra não gosta, critica, faz parte do jogo isso. Um evento tão grande lá, 10, 20, 30, sei lá quantas câmeras eles colocam, é impossível que não vá ter uma coisinha que alguém vai discordar. Mas eu nunca reclamei. Eu dou nota 10 para a Rede Calderaro, porque a TV A Crítica fazia nota 10. Eu me criei dentro de televisão. E não foi em qualquer televisão. Você pode ter a crítica que tiver a Rede Globo. A Rede Globo é forte. A Rede Globo virou uma escola no país. Você pode não gostar da Rede Globo, isso é outra história. Eu também tenho minhas críticas. Mas a Rede Globo é muito forte, é muito competente no que faz. A Rede Globo não erra nessas coisas, né? E eu me criei praticamente lá em televisão, nos anos 80, lá atrás. Então, eu gosto muito de TV e, repito, nota 10 para o que a TV A Crítica faz com a transmissão do Festival Folclórico. Só acho que se a Globo entrar, seja como for, se vai transmitir, se é pelo G1, se é pela TV Amazonas, expande o alcance, isso também não tenho dúvida. Não estou entrando no mérito de se está certo, se tem contrato, se vai para a justiça, se não tem. É muito difícil você entrar, a gente não vai nunca chegar à totalidade do que aconteceu nos bastidores. Não vai, não tem jeito. Eu nem me debrucei sobre isso. Eu gosto tanto do festival que eu nem me debrucei sobre isso. E eu posso falar desse festival que em 1984, no dia 30 de junho, eu fiz aquela que, até prova em contrário, é a primeira reportagem nacional do Festival Folclórico de Parintins, no Jornal Nacional de um sábado, com Fernando Vanucci, já falecido, apresentando o Jornal Nacional no sábado. Matéria que eu fiz na quinta-feira, tive que mandar as fitas para Manaus na madrugada de sexta, Edu. Fitas, uma TIC. De Manaus as fitas foram remetidas no primeiro voo pela Varig pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a TV Globo manda um motoqueiro buscar as fitas no aeroporto, leva para a emissora, ainda era lá no Jardim Botânico. Eles editam a matéria pro Jornal Hoje de sábado, Parintins inteira esperando a matéria, e eu lá no hotel Avenida, e a matéria não saiu no Jornal Hoje. Foi a única vez na minha vida que eu tive depressão, porque eu me tranquei no quarto do hotel morrendo de vergonha. Pô, a Globo derrubou a matéria, o que eu fiz de errado, cara? E quando começou o Jornal Nacional, 7 horas da noite, eu trancado no quarto, na minha televisãozinha desse tamanho lá no quarto, e uma TV lá. O hotel tinha uma TV na recepção ligada. Eu consegui ouvir a chamada do Jornal Nacional chamando a matéria do Festival de Parintins. 30 de junho, pode pegar, de 1984. Então, eu praticamente foi a minha primeira reportagem completa de peso, entendeu? Que eu guardo na memória, foi essa reportagem lá no Jornal Nacional, na TV Globo. Então, assim, eu não quero entrar no mérito da disputa aí, mas do ponto de vista do alcance, vai aumentar bastante. Eu conversei com os presidentes dos dois bois lá em Parintins, com o Fred, conversei com o Rossi Amoedo, e inclusive fiz uma entrevista com o Fred lá, né, sobre o festival. Então, estava me referindo a isso, né? O festival, eu passei por Parintins, tem 2 festivais em Parintins acontecendo. Você sabe quais são? Eu vou lhe dizer. Um é o festival folclórico, o outro é o festival eleitoral. Porque Parintins é muito politizada. Muito forte. Os bois são muito politizados. Os presidentes dos bois têm uma importância política muito grande. E eu não estou dizendo que isso é ilegítimo. Eu não acho que isso nem errado. Não tô, sabe? Eu acho que faz parte. São instituições muito fortes. Então tem um papel político muito grande. E a eleição lá vira um festival, porque assim
Da mesma forma que Parintins se divide com os bois, a Parintins se divide eleitoralmente, né? E agora está tendo eleição. E lá eu pude entrevistar, já fiz a entrevista com a Brena Dianá enquanto estava lá, que é candidata, pré-candidata, né? De oposição ao candidato do prefeito Bigarcia, que é o Matheus Assayag. Entrevistei também o Matheus, fiz pela internet, mas né? Fizemos a coisa correta, né? Ouvimos um lado, fomos ouvir o outro também. Eu entendo, eu percebo que a Brena tá dando um sufoco no Matheus, tá dando um sufoco no candidato da situação do prefeito Bigarcia. O Bi é muito forte lá em Parintins, não tenha dúvida. O Bi é muito forte, ele tem muita força política, o Bi já foi prefeito várias vezes, o Bi tem uma capacidade política muito grande, mas apareceu uma candidatura que está dando trabalho para eles. As pesquisas que a gente vê colocam essa moça lá em cima, né? E me parece que tem uma certa maniazinha, pegou assim, sabe, deu uma viralizada o nome dela numa cidade onde ela é muito conhecida já, porque ela tem origem no boi caprichoso, ela foi rainha do folclore do caprichoso, todo mundo conhece a Brena Dianá, né? Então assim, vai ser uma eleição muito difícil em Parintins. Minha opinião, não precisa ser a sua, você também não precisa concordar, tá? Minha opinião, ela tá levando uma vantagem na cidade. Conversei com todo mundo que eu pude enquanto estive lá, conversei no restaurante, no hotel, na rua, no lugar onde eu tomei tacacá, no lugar onde eu fui lanchar, no restaurante onde eu fui jantar, e isso ficou evidente, tá? Olha quem tá ali, Edu. Ela é muito forte lá. Quebrou meu raciocínio. Agora me desmontou. Vem cá, minha filha. Edu, você sabia que eu não sabia que eles viriam pra cá? E a gente tava falando. E eu falando deles pra você, né? Cadê o Matheus? Tá na escola. E tu veio pra cá? Nilton te trouxe? O Matheus. Ele vai fazer prova ainda, né? Então tá bom, minha filha. Quer sentar aqui? Não, porque tem um áudio. Tá, minha filha. Isso aqui no ar, gente. Edu, isso aqui no ar. No ar, ao vivo. Beijo no pai, porque o pai estava viajando, ela não tinha visto o pai chegou ainda, depois que ela foi para aula. Um beijo. Você vê, né? Quebrou meu raciocínio todo. Então, voltando lá, mas eu reponho o fio da meada aqui. Então, a Brena Dianá, acho que vai dar muito trabalho lá em Parintins. Agora, Parintins tem um problema muito sério hoje, muito sério. Mas muitíssimo sério. A água de Parintins não está recomendada, estaria contaminada. A água de Parintins, a água que abastece a cidade, é aí que está o problema do prefeito, que a responsabilidade pelo tratamento e fornecimento de água na cidade é da prefeitura lá em Parintins. É o SAAI, o serviço de água e esgoto, de abastecimento de água e esgoto, uma coisa assim. É responsabilidade da prefeitura. E a água tá, viu, Edu? A água tá, nem banho é recomendável tomar com a água de Parintins, pra você ter uma ideia. Então olha o tamanho, agora não é de hoje. Não é de hoje isso aí, só o CPRM tem um relatório de 5 anos atrás. O estado tem relatórios mais recentes. Na semana passada a prefeitura decretou um estado de emergência na cidade. Acho que é tarde, acho que tem muita influência política nessa decisão. Muita questão política, né? Estratégia política, porque era para ter decretado essa emergência há muito tempo e era para ter tido a solução, seja lá quem fosse o prefeito ou tivesse a responsabilidade de resolver esse problema. Então, se você vai a Parintins, fique sabendo que a água que é fornecida, e agora o governo do estado acena com o PROSAI. Está aprovado o PROSAI, que é o programa de saneamento para o interior do estado, e que vai mexer em 5 bairros lá, mexer num terço mais ou menos geograficamente da cidade de Parintins, e vai ter reflexos para toda a cidade, reflexos positivos. Uma das questões é que está garantido pelo próprio governador, nós exibimos a entrevista, garantido pelo secretário da unidade gestora de projetos especiais do estado, Marcelo Campelo, que a solução é 100% de solução do problema da água para a cidade de Parintins. Só que não é amanhã, não é nem no mês que vem, vai começar ainda. O PROSAI já foi autorizado para lá, são 500 milhões de reais. Eles têm muita segurança em garantir que o projeto sai, tanto ao GPE, o Marcelo, quanto o próprio governador, muita segurança. Conversei com o Armando do Vale, da COSAMA também, todos afirmam que está tudo resolvido, a parte burocrática. O estado já está, a parte dele inclusive já está autorizada, já está mexendo nisso para começar justamente pela solução para a água de Parintins. E a água vai ser retirada de um aquífero que está a 200 metros de profundidade, que, segundo me disse o Marcelo, segundo me disse
o Armando do Vale e o próprio governador, é o maior aquífero do mundo, o aquífero Alter do Chão, que passa ali por baixo com água limpinha, e seria essa a solução. Então esse é o comentário que eu queria fazer, um relato da situação que eu vi lá em Parintins. E agora, eu ia fazer um comentário sobre o Rio Grande do Sul, a situação piorou lá também, né? O drama parecia que estava arrefecendo, a água estava baixando, mas choveu ontem, está chovendo hoje, com frio. Então, situações dramáticas. Porto Alegre, lugar que não tinha alagado 2 semanas, uma semana atrás, alagou de ontem para hoje. A água transbordou, não sei como começou a surgir água debaixo daqueles buracos de escoamento, de drenagem e tal. E a situação ficou pior lá, né? Enfim, um drama que ninguém enxerga o final disso. Parece que assim, não dá tempo de tudo que choveu naquela época secar, e se acontece outra chuva, volta tudo de novo. Então lá para resolver, eu acho que tem que passar uns 15 dias sem chover. E no inverno eu não sei se isso é possível, hein? Infelizmente, né? Meu querido Edu Honorato, me perdoe eu ter alongado essa conversa aqui, mas ela era necessária. E a Letícia chegou aqui, você viu. Faz parte. Edu, qual é a primeira mensagem que você dá para um pai como eu, de uma filha de 9 anos, que tem um celularzinho lá que era meu velho, que ela usa só com WhatsApp? Você faz as perguntas que você quiser e eu lhe respondo, eu vou supondo que eu sou um telespectador. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que conversar, Jefferson, que é assim, eu tenho discutido bastante isso nas redes sociais porque eu me assustei muito com os últimos relatórios e os últimos documentos. Como eu sou professor universitário, eu tenho acesso às pesquisas, publicações e troco material. E aí a gente tem que partir de um ponto agora, que é o seguinte, para começar qualquer discussão e qualquer conversa sobre esse tema. A ciência, todas as ciências que trabalham com desenvolvimento infantil, adolescente, desenvolvimento humano, seja psicologia, pediatria, neurologia, enfermagem, todo mundo que trabalha com desenvolvimento infantil de adolescente comprovou e declara isso em todos os artigos que celulares e redes sociais fazem mal para as crianças e para o adolescente. Ponto, parágrafo. Em excesso? Não, qualquer uso faz mal. Qualquer uso faz mal. Então assim, a gente passou muitos anos discutindo, mas será que pode, será que não pode? Não. Os artigos científicos e as pesquisas comprovam que criança não pode usar celular. Adolescente não pode usar rede social. E aí que a gente vai entrar numa situação agora que é muito complicado, porque assim, você tem filho pequeno, eu tenho filho adolescente. 9 e 13. Meu filho usa. Tem 16. Eu tenho 15 e 16, o meu também usa. Então a gente tem que partir por 2 pontos. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que a gente vai fazer com essa nova geração que está vindo agora, se a gente vai manter esse tipo de abordagem que a gente tem utilizado agora, que é permitir sabendo que é nocivo, né? Ou o que a gente vai fazer com essa geração que já está em uso, que já está sendo prejudicada pelo uso de redes sociais. São 2 pontos. Os meus. Os seus, o meu, né? E assim, como é que a gente lida com isso? O que assim, quando a gente pega, por exemplo, são 3 relatórios importantes. Um que é o Relatório Mundial de Saúde Mental de Populações com Acesso à Internet. É um documento grande que saiu em 2023, que mostra a relação direta com insatisfação, com tristeza, com depressão, relacionada com acesso à telefonia celular e a redes. Quanto mais cedo possível, mais grave isso é. O outro é o livro A Geração Ociosa, que foi o que foi mencionado no Fantástico, que é um resumo de várias pesquisas imensas nos Estados Unidos, e a síntese do relatório do Macron, que saiu semana passada, que o presidente da França reuniu os maiores especialistas, que pegaram todos os estudos e comprovam assim. Primeiro a gente tem que falar assim, criança não pode ou não deveria ter acesso a celular até os 13, 14 anos de idade. Eu entendo que tem algumas situações, como a gente já discutiu, de utilização de WhatsApp, tudo isso vai muito do bom senso, mas o ideal é que criança não tenha acesso à tecnologia de celular até os 14 anos, que é a saída do fundamental e entrada no ensino médio. E um outro ponto muitíssimo importante é que menores de 16 anos não podem ter acesso a redes sociais. E aí quando a gente fala de rede social, porque assim, eu sou quase 50, né? Então assim, rede social pra mim era Orkut, é Facebook, é um pouco do Instagram, é um pouco do Twitter, que é uma coisa muito nociva também, mas assim, o que me preocupa demais é TikTok, é Discord e outras redes que possam vir, porque elas são muito mais prejudiciais para essas crianças. São agressivas. Elas permitem acesso a conteúdos complicados. E aí assim,
Quando você pega os dados epidemiológicos das pesquisas, é uma coisa absurda. A gente está falando de uma geração, por exemplo, hoje a geração que a gente chama de geração Z, que é a geração que a gente perdeu para as redes sociais. Essas pessoas crescem num processo de desenvolvimento emocional, social, psicológico, cognitivo, utilizando tecnologia de celular. Elas passam pela puberdade utilizando redes sociais, que é extremamente nocivo. Só para você ter uma ideia, o aumento absurdo no número de casos de transtornos alimentares, ou transtornos de autoimagem corporal, anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, estão relacionados ao uso de celular na pré-adolescência ou na puberdade. Simplesmente não pode. Não pode. E aí a gente tem que discutir agora, assim, o que a gente faz com o meu filho, com o seu, que já estão utilizando nesse momento, e o que a gente faz com a geração de 4, 5 anos de idade. Porque, assim, a coisa está muito solta. Eu comecei a falar nas redes sociais sobre isso porque eu sou psicólogo de adultos. E eu comecei a receber as demandas dos adultos nos últimos anos, e eu tenho anos que eu já falo, gente, tem alguma coisa errada, porque as pessoas têm dificuldade de ter empatia. Aí tu atende um adulto, o problema dele é o filho, aí tu acaba tendo que estudar a psicologia infantil. Mas esse adulto que eu atendo hoje, que é esse jovem da geração Z, que tem 25, 30 anos, tá com a cabeça toda destruída por conta das redes sociais. Então, assim, eles já começaram... Quem foi adolescente entre os anos 2010 e 2015 passou por esse processo que a gente está chamando hoje de reconfiguração neurológica, psicológica, social, e vem com a capacidade cognitiva, emocional, bastante destruída pelas redes sociais. Então, esse é um ponto muito importante. As pessoas já estão com problemas de saúde mental. O uso de telefones e de redes sociais está diretamente ligado ao aumento do número de transtornos de ansiedade, transtornos de humor, incluindo depressão, inclusive, por exemplo, de automutilação. É uma coisa muito grave. Quando eu comecei a ler os relatórios, eu me assustei muito, porque assim, você tem um aumento, por exemplo, de 160% entre as meninas, 135%. Cada estudo traz dados diferenciados, mas todos são unânimes de que telefone celular antes dos 13, 14 anos é nocivo, e rede social antes dos 15, 16 anos também é nocivo para essas crianças. E aí o que a gente pode fazer? Basicamente, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente estuda o processo de desenvolvimento psicossocial, intelectual, cognitivo, neurológico de uma criança, existem fases e momentos em que ela precisa ser criança, ela precisa brincar, ela precisa interagir. A gente tirou... tem uma frase da pesquisa do Jonathan, que é esse americano, que ele fala uma coisa muito interessante, que é assim: a gente trocou uma infância que tem que ser baseada no brincar por uma infância baseada no celular. E a criança, e na psicologia, criança que não brinca não é saudável. E quando pra você ter uma ideia, quando eu começo a falar para os meus filhos das brincadeiras de antigamente, eles acham que eu sou antiquado. Sim. Entendeu? Isso é uma tendência, né? Porque a gente acaba que você abre a porta e depois você perde o controle. Fica difícil você retomar, né? É difícil, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa retirada, e assim, eu tenho discutido muito com os colegas, assim, até pela minha questão com o filho de 15, 16 anos, como é que eu vou fazer? Porque o meu filho tem telefone celular desde os, 9, 8 anos de idade, 10, ele usa a rede social, ele joga videogame, mas o que a gente tem que pensar é assim: a gente não pode deixar como tá, da maneira como tá, a gente precisa se organizar. Uma questão muito intersetorial, porque é saúde, educação, e a gente precisa legislar sobre isso. Isso me remete muito, Jefferson, à questão do uso do cigarro no Brasil, do tabaco no Brasil. Eu estava conversando com a minha irmã ontem e falei, cara, eu cresci fumando na escola, porque era permitido fumar no ensino médio. Eu viajei de avião em que a pessoa fumava do meu lado dentro do avião. E quando começaram a proibir, tem até uma cena clássica do Maluf falando isso, discutindo no Roda Viva, mas eu não vou poder fumar. E hoje a gente sabe o quão prejudicial isso é para a saúde. O que a gente está alertando hoje é que a gente sabe que daqui a 10, 20 anos a gente vai falar assim: como é que a gente permitiu crianças de usarem um telefone celular? Porque é nocivo, é danoso, ele é prejudicial em todos os aspectos. Não existe uso saudável de tecnologia nessas idades. Edu, agora eu vou te perguntar como pai aqui mesmo, né? A gente tem um diagnóstico de que o celular da minha filha, embora eu tenha absoluto controle, eu falei para você na conversa anterior ao programa que eu não gosto da palavra controle, mas acaba que sei, né? Eu tenho absoluto, eu não é recomendado, não é recomendável. O certo seria manter afastada, vivendo, né, atividades lúdicas diferentes, né? Como é que eu faço para voltar? Então tem o pai, com certeza a mãe que vê a gente e fica se perguntando: minha filha de 7 anos, 8 anos, 9 anos, meu filho de 10 anos tá lá com o celular, com tudo que é tela na frente. O que eu faço para corrigir isso? Porque o pai e a mãe ficam preocupados. Eu acho que as pessoas que eu converso, as famílias, eles ficam preocupados. Aí quando eu pergunto, cadê? Estão lá no celular. Quando você vai com eles no restaurante, as crianças estão no celular. Eu vou te dar um exemplo que me chamou a atenção esses dias, que foi assim:
O meu filho não sabe chegar em casa de carro. Porque ele não fica prestando atenção na rua, porque ele tá sempre focado no celular. Não conhece o caminho. Ele não conhece o caminho, ele não conhece a cidade. Eu proibi os meus de mexerem no celular dentro do carro. É exatamente onde eu quero chegar. O que a gente precisa fazer a partir de agora? A gente não pode ignorar, porque essas crianças já estão inseridas nesse ambiente virtual. A gente tem que fazer depois a gente vai falar, eu quero essa preocupação também. Redução de danos. O que é redução de danos? Então, por exemplo, é porque assim, você, a sua filha, você controla, você permite o WhatsApp, você controla aquele. É sempre fazer isso de uma maneira mais comedida. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, do ponto de vista coletivo, né? Bom senso não é senso comum. Eu posso ter bom senso, você pode ter bom senso, mas eu não posso garantir que todo mundo vai ter o mesmo bom senso, e aí por isso que a gente tem questões coletivas que são muito graves. Então a gente vai precisar legislar isso de uma forma mais rígida, mas enquanto isso não acontece, o que a gente tem que fazer é redução de danos. É assim, não pode usar celular dentro do carro, não pode usar celular à mesa. Esses dias eu conversei com meu filho. Eu tirei isso também. Não pode usar celular na cama. Quando acorda e nem quando dorme. Na hora que você acorda, só depois que você tomar banho e também quando vai dormir, porque senão eles ficam no celular constante. É você começar, dependendo da idade, como o meu já tá na adolescência, né? É um processo mais de negociação. Você entende que isso é prejudicial e aquilo, tal, tentar reduzir, controlar, diminuir gradativamente. E quanto menor a criança for, quanto mais você conseguir tirar daquele mais cedo. O ideal é que assim, o que eu tenho orientado, não só no consultório e amigos, se não tem celular, não dê. Porque a coisa chegou numa situação tão grave, Jefferson, que eu recebo relatos, por exemplo, 2 relatos que eu recebi essa semana. O primeiro, de uma criança com 5 anos que tem um iPhone 15 e leva pra escola um iPhone 15. 5 anos. 5, 6 anos, um iPhone 15, tá? A outra é dia do brinquedo no pré, na creche, 3 anos. O pai vai na escola e faz uma confusão porque a professora não permitiu que ele entrasse com o celular. E o celular é o brinquedo favorito dele. E aí tem uma frase que eu uso muito que é assim: celular não é brinquedo. Se fosse brinquedo, quando você entrasse numa loja de brinquedos infantis, ele estava lá disposto para vender display. Não vem, celular não é para criança. Deixa eu fazer um paralelo aqui. O celular seria uma espécie de arma sem as balas. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É uma coisa. Ele remete ao perigo, remete ao medo. Ele é perigoso. Assim, pode dar errado, pode dar errado. É claro que eu tô dizendo. Quando eu digo assim, não, meu filho vai brincar com uma arma, não tem bala, tirei tudo, mas não é porque o meu filho tem 15 anos, ele começou a usar o celular com 8, 9 anos, que ele vai desenvolver um transtorno de ansiedade, de humor, porque na saúde mental não é casual. Não é causa e efeito, né? Não tem essa relação. Mas a gente sabe que essa entrada do celular na primeira infância, na segunda infância e o uso de redes sociais aumenta em muitos % a probabilidade de desenvolver um transtorno mental. E aí a gente consegue entender hoje, quando você pega o reverso, as pessoas com quadros de saúde mental, o quanto esses aparelhos foram prejudiciais para isso. Porque assim, a gente tá falando, por exemplo, você imagina a menina, e aí quando a gente fala a questão das idades, por exemplo, a menina entre 10 e 14 anos é o período mais prejudicial que ela tem acesso à rede social, por exemplo. Por quê? É o momento em que ela entra na puberdade, em que ela tem as questões fisiológicas e ela vai começar a olhar, por exemplo, o que é bonito hoje na rede social. O bonito é a mulher que parece um minotauro, é a mulher que tá com a boca completamente distorcida, cheio de plástica, com filtros. Eu acho assim, eu sempre falei isso, filtro é alguma coisa danosa, porque assim, você vê celebridades. Tem uma entrevista da Sandy muito interessante que ela falou na Angélica, que ela disse o seguinte, que ela não conseguia se ver sem maquiagem. E ela é uma mulher linda. E ela fala que ela não consegue se ver sem maquiagem porque ela passou a infância inteira, a adolescência se maquiando para tirar fotos. É mais ou menos o que a gente tá fazendo com todas as meninas, porque para todas essas meninas a beleza é a boca, é esticado, é puxado para cá, é aquela coisa, a beleza para ela vai ser isso. Maçã dilatada. Assim, quer dizer, a puberdade e a adolescência já é um momento de desenvolvimento complicado e você precisa do outro. A gente permite que essas crianças sejam expostas. Tem uma frase que é muito interessante também do Jonathan, que ele diz o seguinte: a gente protege as nossas crianças no mundo real, porque a gente não deixa utilizar banheiro de não sei aonde, né? Porque a gente sabe que tem alguns probleminhas aqui, no shopping, no codado, onde é que você leva a criança. A gente controla, né? A gente controla com quem vai sair, aonde vai sair, com quem que tá, né? Se meu filho tá na escola, eu sei quem são os colegas dele. Se ele tá no shopping, eu sei quem são os amigos. A gente protege no mundo real. E a gente abandonou essas crianças no mundo virtual. Porque quando você deixa uma criança entrar numa rede social, por mais que você tenha controle parental, e eu falo isso com todos os pais. Eu fui um adolescente da pá virado. Eu ia em boate quando eu tinha 16 anos, eu fingia que tinha documento, eu mentia a minha idade. Isso faz parte da adolescência, aprontar. Os nossos filhos estão aprontando na internet. Ah, mas essa rede social só pode ter 18 anos. Mentira, eu conheço situações de adolescente que monetiza uma rede social. Com esse dinheiro que ele monetiza, utilizando um documento de maior de idade, eles estão viciados em bet hoje, em jogos online. Então você percebe assim,
a gente está permitindo que crianças de 15 anos estejam viciadas ou apostando a sua mesada em jogo do tigrinho. A gente tem influenciadores digitais que passam o dia inteiro vendendo golpe para crianças e adolescentes que são super sugestivos. Aquilo ali é um ambiente danoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou pedir um intervalo aqui, mas eu vou te deixar duas questões. É basicamente uma. Aí você regula e cuida do teu filho. Você tem o bom senso. O bom senso não é coletivo, né? Exato. Então, não obrigatoriamente vai ser coletivo. E o teu filho chega na escola, os colegas dele estão tudo lá com o celular, com o tablet, aquela coisa toda, e os colegas dele usam celular e usam tudo a semana inteira. Você regula o teu filho para ele usar só no final de semana, eu não regulo o meu, né? Os jogos tem hora, tem horário, mas eu já sei que isso também tá errado agora. Meu Deus do céu. Então eu queria discutir um pouquinho isso, né? E o dilema do pai e da mãe que conhece isso, sabe disso, tá ouvindo a gente, talvez tenha até lido alguma coisa, com certeza já leram, já viram, né? Mas também não consegue fazer o que você disse, dar uma correção de rumo aí, né? Reduzir os danos, né? Então a gente volta depois do intervalo pegando esse aspecto dos coleguinhas na escola que tem lá de 3 anos que o pai diz que o celular é o brinquedo dela. A gente volta já aqui no meio-dia, depois do intervalo pela rede Onda Digital. Tô feliz da vida, tô de boa, com dívida zero, tô sorrindo à toa. A Prefeitura de Manaus lançou o maior programa de recuperação fiscal para débitos inscritos em dívida ativa da história. Agora você tem descontos de até 100% para quitar suas dívidas de PTU, alvará, ISS e diversos tributos municipais. Com dívida zero, tô sorrindo à toa. Aproveite essa grande oportunidade e regularize seus débitos. Para saber mais, acesse manausatende.manaus.am.gov.br. Com dívida zero, tô sorrindo à toa. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. O trabalho transforma o sonho em realidade. O programa Amazonas Meu Lar já entregou mais de 8.000 soluções de moradias, como novas unidades habitacionais, bônus moradia e indenizações. Porque é uma casa maravilhosa, linda, perfeita. Aqui eu tenho como provar que é meu. E saber que esse lugar é meu e do meu filho. Até 2026 serão 24.000 soluções de moradia definitivas para os amazonenses. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Notícias do Amazonas. Saúde. Mais de 300 crianças foram atendidas no programa Alta Oportuna, lançado em abril deste ano pelo governo do estado e que entrega um kit de medicações necessárias para que os pais ou responsáveis continuem o tratamento em casa após a alta hospitalar. O programa faz parte do plano de ações da Secretaria Estadual de Saúde para minimizar o impacto do período sazonal de síndrome respiratória aguda grave na rede pública de saúde. Mais investimentos. O governo do Amazonas está reforçando a rede de saúde com a entrega de novos tomógrafos. A primeira unidade a receber o reforço foi o Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho, referência no tratamento de lesões no cérebro e coluna. Também receberão tomógrafos o HPS João Lúcio e o Hospital Francisca Mendes. Os equipamentos permitem exames de imagem de melhor qualidade e diagnóstico preciso. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. A Fogás tem uma história de compromisso com a sua segurança e com a sua comodidade. Ao escolher Fogás, você também escolhe mais variedade e qualidade com a linha completa de botijas, que você pode destrocar sempre que precisar. Contar com uma rede de revendas capacitada e próxima de você. Ligar para o revendedor ou pedir pelo app, pesquisando preços na sua região. Fogás, inovando sempre com segurança e qualidade. Brahma apresenta Bora Boi! Arena Planeta Boi. Dia 25 de maio, a terra vai tremer na Arena da Amazônia. É caprichoso e garantido, com todos os itens oficiais em uma noite inesquecível. Bora Boi! Bora de Arena Planeta Boi. Ingressos, Balada App, Oba Ingressos e Amazon Bash. Informações 993768133. Realização Amazon Bash. A Rádio dos Clássicos também toca as novidades no mundo da música. All the hits. Rádio Onda Digital. One station. Onda Digital.
Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Bem, nós estamos de volta aqui pela Rede Onda Digital no Meio-Dia com Jefferson Coronel, conversando com o psicólogo Edu Honorato a respeito do comportamento das crianças diante das telas e da influência das telas na mente das crianças, até a adolescência, até ali completar seus 16, 17, 18 anos, enfim. Isso é um problema que até os adultos enfrentam, até nós enfrentamos. Eu costumo dizer que a única instituição indiscutível, imutável, né, no universo é o tempo. E se você ficar no celular pensando que ficou 10 minutos, você ficou 1 hora. Então até o tempo, esse negócio aqui altera, você não percebe, o tempo passa muito rápido, né? E no andar da carruagem ali da conversa no bloco anterior, Edu, peraí, hoje é sexta-feira, e as pessoas que mandarem mensagens nas redes sociais do programa, no Instagram, no Meio-Dia com Jefferson Coronel, e no Instagram meu pessoal, Jefferson Coronel, eu quero pizza, vai ganhar 2 pizzas. Já tem gente mandando aqui e eu tinha esquecido de falar, pô. Eu falei que a Lopiano é nossa parceira aqui, mas eu tava já voando no negócio da pizza aqui. Me perdoa, Rogério, que essa conversa tão interessante aqui, eu fiquei focado. A minha filha entrou aqui também. Então, assim, tem 2 pizzas da Lopiano para você ir lá apanhar, tá bom? Então você vai lá na última coisa que eu publiquei no meu Instagram, Jefferson Coronel, ou na última publicação, que eu acho que é igual, no Meio-Dia com Jefferson Coronel, e deixa lá, quero pizza. Põe lá, escreve, quero pizza. E a gente vai ver quem é que vai levar essas 2 pizzas. Eu não estou fazendo companheirada, não estou dando para amigo, não. Eu peço para alguém que não conhece as pessoas que estão lá, me diga aí o nome, escolhe, a pessoa escolhe, aí é a pessoa que leva a pizza, tá? Eu vou falar que vai fazer um sorteio, vai fazer uma treta no sorteio, né? Então eu acho que as pessoas confiam, também não vão brincar com uma pizza, né, pô? Então vai lá e deixa lá seu nome lá, seu perfil lá, de preferência, se não segue a gente, passa a seguir, não custa nada, seguindo a onda das redes sociais. Edu Honorato, vamos lá. Você lembra da pergunta anterior? Lembro. Aí eu controlo tudo isso, cuido do meu filho, cuido da minha filha. Se eu já dava o celular, eu começo a regular, não deixo levar para a escola. Aí ela chega na escola, tem lá 30 coleguinhas, dos quais 20 tem um iPhone 15, né? Passam o dia inteiro fuçando naquilo, no restaurante, não sei aonde, dentro do carro e tal. E a minha filha chega em casa 2 horas da tarde, ela quer ir pro celular, porque as colegas dela estão tudo lá chamando. O que eu faço? Eu sou um pai, eu sou uma mãe, o que eu faço? O que eu tenho feito, Jefferson? Eu tenho reunido as orientações de vários autores, pesquisadores e algumas regras que estão sendo criadas pelo mundo, coisas que podem ajudar a gente a lidar com isso. Primeiro, a gente pode falar também da questão de regras básicas para prevenção primária para essa geração que está crescendo, e a outra quando a gente trabalha com redução de danos para esse grupo que já está utilizando. Mas para todo mundo entender o seguinte, o que os autores colocam hoje? Primeira coisa é que até os 3 anos de idade não ter contato nenhum com nenhum tipo de tela. Não adianta. Eu vou dar um tablet pro meu filho, que não é. Até os 6 anos de idade, e aí assim, você tem crianças que trabalham com tecnologia, que fazem algum tipo de terapia, se quiser alguma coisa, mas muito pontual e muito controlado, tá certo? Telefone celular não pode antes dos 14 anos de idade e rede social dos 16. Mas um ponto que é importante, que tá vindo que vem do grupo de especialistas do Macron na França e que é um movimento mundial, é que assim, telefone celular tem que ser proibido na escola. Porque assim, eu entendo que se eu mando meu filho pra escola com 8 anos e ele não tem, ou ele tem, eu brinquei esses dias nas redes sociais, porque assim, quando algum pai vira pra mim e fala assim, mas é porque a minha filha tem um problema de saúde, eu ainda brinquei assim, mas é porque ele tem ansiedade de separação, ele precisa se comunicar. Tem aqueles telefones celulares antigos pra comunicação e você pode dar aquilo pra criança. A criança não precisa ter um iPhone ou um Galaxy pra que ela acesse as redes. Então assim, a gente tem que começar a discutir que ambiente que a gente quer para as crianças numa escola. E a tendência é que a legislação avance, por isso que a gente precisa de um agrupamento de uma política pública intersetorial, porque a gente precisa, como foi feito com cigarro. Como foi feito, foram proibido gradativamente. E se as escolas começarem a pensar, porque assim,
as escolas também reclamam. Não tem nenhuma pedagoga que eu conheço, ninguém que eu conheça da área de educação que diga assim, é uma maravilha dar aula para criança com celular em sala de aula, porque eles acessam errado, eles olham escondido, competir com estímulo. O telefone toca, distrai. Eles estão fazendo a prova pensando na mensagem que está chegando no celular. E isso é uma determinação que vem nesse relatório do Macron. Ambiente escolar não é para celular. Proíba-se. Vai acontecer da criança chegar na escola e ela vai sofrer bullying porque ela tem um telefone ruinzinho, né? Um tiguinho ou um telefone que não é igual dos grandes colegas. E aí eu pergunto de volta assim, o que vale mais a pena? O seu filho passar por esse constrangimento ou você aumentar a probabilidade dele ter depressão, ansiedade, mutilação, distorção de autoimagem corporal, dependência? O que você prefere? Que a criança fique constrangida porque não tem um telefone de última geração ou que você aumente em 300% em algumas categorias o risco dela desenvolver qualquer um desses transtornos? Se eu soubesse disso quando meu filho tinha 9 anos, eu jamais teria permitido que ele utilizasse. Jamais teria permitido. Porque assim, eu sou uma pessoa que pesquisa cybercultura, 30 anos, eu pesquiso sobre isso. E eu achava que não tinha problema. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, primeiro, isso não pode ser confundido com manter o seu filho longe da tecnologia. Não. Na sala de aula ele pode, não vai. Porque agora, é claro que esse aqui é um instrumento de ponta de lança de tecnologia. Muitas tecnologias chegam primeiro aqui, né? Muitas novidades, software, esse negócio desses aplicativos e tal, esse negócio todo. Agora, tem um outro pai, Edu, que eu queria que a gente conversasse com ele um pouquinho. Eu já me peguei fazendo isso e cortei, né? Eu e a Fernanda cortamos isso. Que era um certo comodismo. Sempre. Então, primeiro, os pais estão ultra ocupados. O mundo hoje não é o mundo de 30 anos atrás, não é o mundo que eu vivi com meus 4, 5, 7, 8, 9, 10 anos. Eu jogava bolinha de gude, jogava futebol na lama, entendeu? Eu fazia essas coisas imagina, 60 anos atrás, né? Então, mais de 30 anos atrás também ainda era assim. Mas a gente se pega hoje super ocupado, pai estressado, trabalha, vai, o trânsito enlouquecido, a cidade, às vezes a tecnologia também dá problema, o cara fica estressado que não consegue acessar não sei o quê, enfim. E aí ele, quando chega em casa, ele vai lá jantar ou vai pro celular resolver problema. E pro filho não ficar enchendo o saco, vou falar no popular, ele deixa o filho e a filha lá, que é uma tranquilidade para ele. Fica cada um num canto, os dois lá, e aí não corre o risco de se machucar, de se arrebentar correndo, como eu me arrebentei quando era pequeno. Como é que lida com isso, Edu? Então, eu acho que a gente sempre discute, né, essa questão da intersetorialidade, porque além deste pai, porque aí esse aí tá dando por opção, porque ele não quer encher o saco, ele quer distrair a criança, ele tá num restaurante que tem uma área infantil, mas ele não quer ir pra lá, toma o celular aqui, menina. Aí a criança senta do lado dele e fica, porque senão ele vai ter que levantar, porque a criança tem 3 anos. E ele fica tranquilo ali. Esse aí é mais tranquilo porque ele pode mudar os seus próprios hábitos. A gente não pode esquecer que existem também as mulheres que são mães solos, que são chefes de família e que não conseguem fazer as coisas e elas não têm essa opção, ela não tá dando aquilo ali porque é uma opção. Ela dá o celular para aquela criança porque ela precisa fazer outras 10 coisas e ela tá sozinha tomando conta de todo mundo. É muito mais grave do que a gente imagina, porque a gente construiu uma sociedade e isso hoje serve como ferramenta para que a mulher possa fazer as coisas em casa. Eu fui pai solo durante muitos anos e era muito complicado, às vezes assim, eu preciso ir no banheiro e eu dava o tablet pra criança, colocava perto de mim e ia. Mas é porque senão, é claro, a gente vai ter que reaprender e tem que se discutir isso do ponto de vista social, educacional, de gênero também, né? Porque o cara que tá no restaurante e dá o telefone celular pra criança, ele pode mudar o hábito, o comportamento dele e a gente vai ter que discutir isso sempre. Eu acho que a gente tem que começar a pensar também em espaços livres de telefonia celular. Por exemplo, um parque de diversões, como uma festa infantil, como foi feito com cigarro. Porque a política pública de combate ao tabagismo, o Programa Nacional que veio lá de trás, ele juntou legislação, ele juntou o pessoal do marketing, porque não podia fazer propaganda de marketing na televisão, tirar o cara do Marlboro da novela. Agora, nesse caso, a gente tem a mãe que tá na pizzaria ali, né? Que tem uma área infantil e ela não quer ir, isso é uma coisa. A outra é a mulher, dona de casa, que trabalha 2, 3 horários, jornada tripla, chega em casa, tem uma criança e ela precisa fazer comida. Como é que eu vou fazer? Não é uma questão só de mudar comportamento, porque se ela não fizer isso, ela não consegue terminar as atividades, superatividades que ela tá atolada de coisa. Então, a gente precisa do pessoal da assistência, a gente precisa do pessoal da saúde, a gente tem uma quantidade grande de crianças sendo diagnosticadas com diversos quadros, desde transtorno do espectro autista até TDAH, depressão, ansiedade.
Tem materiais da pediatria, tem um material da pediatria que me mandaram esses dias, que chama-se TIC Kids Online, uma pesquisa sobre o uso de internet em adolescentes no Brasil. E assim, são relatórios muito graves, Jefferson. Eu entendo assim, a gente vem de uma geração, a gente se acostumou a usar isso daqui, tá? Mas de novo, isso daqui, eu digo o seguinte, isso aqui é um braço meu. Se eu deixar em casa, parece que eu saí sem um braço na rua. Você percebe, uma perna. Você percebe o quanto isso aqui é ansiogênico, causa ansiedade? Não, sem Vou te dar dúvida, 2 exemplos. sem dúvida. Eu não tenho WhatsApp para trabalho mais, não uso para trabalho, e eu tirei recentemente os e-mails e tirei todos os bancos daqui. Sabe por que eu tirei banco? Por uma questão de segurança. E eu também não tenho mais o WhatsApp e nem mais o e-mail. Qual é a necessidade que eu tenho de ficar o tempo inteiro na rua acessando e-mail e respondendo? Não, se for urgente, eu chegar num local, eu faço o pagamento que precisa, mas a gente vai cada vez mais colocando funções disso daqui. Daqui a pouco, assim, a gente vai estar com isso aqui implantado aqui, assim, eu não consigo ir ao banheiro se não tiver. E isso é muito grave, porque agora, pro adulto, mas é pra criança. Eu converso com alguns amigos que dizem que vão pro banheiro, em vez de ficar lá 5, 10 minutos, ficam meia hora lá, limpo. Eu vou falar, não é brincadeira, não é ironia. Fica sentado lá no celular porque tá silêncio, não tem ninguém enchendo o saco. Agora você imagina como é que, imagina assim, eu, Eduardo, que tenho 46 anos de idade, se eu ficar o tempo inteiro aqui no celular, beleza, eu já sou velho, tá? Acabou. Agora, uma criança de 7 anos de idade ficar colada nisso daqui, ela não tá brincando na rua, ela não tá aprendendo a dividir, ela não tá aprendendo a brigar, a cair, a ter autonomia, ela não tá aprendendo. Vou te dizer uma outra coisa. Quando chega 9 horas da noite, na rotina que a gente tava com celulares, com as crianças, tela, tablet, não sei o quê, eles não querem dormir. Porque não tem sono, estímulo. Tu bota pra dormir, eles ficam até 10:30 na bagunça, aí enlouquece os pais. Aí tu fica te perguntando, mas por que não? Todo dia a mesma coisa, tu briga, tu reclama, o que acontece? Eles não estão queimando energia. Eles não estão correndo, eles não estão cansando, eles não estão brincando como a gente brincava. Eu dormia 8, 9 horas da noite quando era moleque. É mais grave, Jefferson. Além deles não estarem sendo crianças, e é assim, de novo, uma infância saudável é uma criança que brinca nessa infância. E aí, brincar no telefone celular não é brincar. Mas tem uma coisa mais grave que não é só o não gastar energia. Você pega uma criança sentada, o estímulo neurológico disso daqui na cabeça, aquilo ali estimula ela. Ela não vai ter sono. Eles não estão dormindo porque eles não estão com birra. Eles estão com quadro de insônia ou com quadro de ausência de sono porque eles foram hiperestimulados por isso daqui. Ou pelo videogame. Imagina assim, se você colocar uma música pesada de heavy metal, você não vai conseguir dormir. E lembrando que qual é o grande problema? A parte neurológica, e aí eu não vou entrar nessa área porque eu não sou médico nem pediatra, mas o que os neurologistas e pediatras falam assim, esse cérebro está em formação. A gente está danificando esse processo todo em que a maturação do cérebro... Eu posso falar do ponto de vista psicológico, que é a minha área. É super danoso. Do ponto de vista, o que os neurologistas colocam, o cérebro está em processo de formação. Se ele está em processo de formação, isso daqui é prejudicial para eles. E aí as sequelas a gente está vendo lá na frente. Quando eu falo assim, pediatria, neurologia, psicologia, serviço social, nutrição, todo mundo diz, não pode, é danoso. O problema é que assim, no Brasil, toda vez que eu falo isso nas redes sociais, alguém fala assim, mas você tem que ver essa pesquisa, porque no meu caso, eu pergunto, qual é a tua profissão? Ah, eu sou engenheiro mecânico. Então deixa quieto, porque a tua opinião não vai me interessar, porque você trabalha com engenharia mecânica. Eu quero profissionais que trabalhem com criança e adolescente, com saúde mental, que digo assim, não pode, porque a gente ainda está discutindo se faz ou não faz mal, e já é comprovado, a gente tem que partir do princípio de que faz mal, é nocivo, é muito nocivo, e aí a gente vai precisar mudar a situação. Porque eu sempre brinco assim, tem sempre alguém que diz assim, mas no meu caso, é como se a gente estivesse discutindo se antibiótico funciona. As redes e os telefones são nocivos à infância. Como a gente vai fazer? A gente vai ter que discutir. Se vai proibir. A ideia hoje que tá crescendo no mundo é proibição do telefone celular nas escolas em qualquer ambiente. E outra, quando a gente fala nos relatórios que as redes sociais elas precisam ser permitidas somente com 16 anos de idade, não é essa rede social que a gente tem hoje. Essa rede social que tá cheia de pedófilos, de pessoas perversas, de pessoas golpistas. É só golpe em cima de golpe. Eu faço algumas experiências, eu compartilho nas redes sociais. Olha o que acontece. Você entra num local em que tá todo mundo vendendo golpe e os adolescentes estão aprendendo que o errado é o otário que cai no golpe, porque o malandro, que é o influenciador, que tem uma casa de 25 anos o cara tá aprendendo a ser malandro, pra dar trambique nos outros. E assim,
a gente acha que, não, mas eu tenho controle parental. Eu tenho controle parental do que meu filho faz, mas eu sei que ele vai conseguir burlar alguma vez. O problema é que, assim, quando eu era adolescente, eu conseguia ir numa revista, numa banca de jornal e comprar uma revista chamada de pornográfica, o que não era apropriado pra minha idade. Beleza, eu sei qual é o risco. A outra é você permitir que o seu filho use uma rede social em que, se ele pesquisar lá maneiras de cometer suicídio, ele vai encontrar, como envenenar minha tia, ele vai encontrar, como... É totalmente diferente, não é o acesso a um material que está na livraria, que está na banca. E eles têm acesso a isso. Se você colocar... Uma das redes que mais me incomoda é o TikTok, eu falo isso publicamente, né? Sim. É um algoritmo perverso, é um algoritmo que a gente não tem controle. Não te dá tempo de respirar, Não te dá tempo de respirar. E assim, eu coloquei esses dias alguma coisa de morte, aí começar com brincadeira. Olha, fulana tá morto, hoje é sexta-feira. A pessoa levanta, daqui a pouco tava aparecendo corpos boiando. Cara, se uma criança consegue fazer isso... Eu tenho relatos de consultório, né, e a pessoa me permitiu falar isso. Você pegar o telefone de uma criança de 10 anos e procurar as buscas, e você vai encontrar lá dentro assim, como matar meu cachorro. Uma criança de 10 anos, Jefferson. Então, assim, não pode. Não adianta. Quando a gente aí diz assim, mas a rede social só pode para crianças com mais de 13 anos. Sabe como é que é o controle disso? Você tem mais de 13 anos? Tenho. Quando você entra num site, por exemplo, hoje, de conteúdo adulto, qual é a primeira pergunta que ele faz? Você tem mais de 18 anos. E a pessoa responde o quê? Sim. Se eu tenho 14... E aí isso é um problema grave, por exemplo, com os meninos, porque eles estão tendo acesso à pornografia numa idade de 8, 9 anos de idade. E faz parte da adolescência ter acesso à pornografia, né? A conteúdo adulto. Mas não com 9 anos de idade. Uma criança com 8 anos de idade tendo acesso a filmes eróticos de adulto é muito grave para o desenvolvimento dele. Ele vai ter influências muito sérias no desenvolvimento psicossexual dele. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a discutir, que esse tipo de acesso é danoso, é muito grave. A gente não pode mais voltar nos debates, porque toda vez que eu falo isso, alguém fala assim, mas vamos discutir essas pesquisas. Não, eu não vou discutir pesquisa com ninguém. Eu tenho 3 relatórios aqui mundiais, muito sérios. Eu sempre falo isso, como eu sou professor universitário, trabalho com pesquisa, consigo avaliar os estudos e trabalhos muito sérios que já comprovaram. Então a gente tem que partir do... Agora, o que a gente vai fazer? Para os pequenos... que estão entrando na escola, mais velhos. Vou tentar trazer para uma linguagem até mais popular. É fato, não tem mais discussão, não tem. Faz mal. Faz mal. Isso. Faz mal. Faz mal. Aí assim, mas eu conheço uma pessoa que disse que... Porque assim, vamos lá, a gente cresceu com um discurso na cybercultura... Deixa eu te interromper, tu me perdoa? Porque assim, vamos dar, você vai gostar. Kelly Mendonça, boa tarde, Jefferson, parabéns pelo tema, já comprovados os dados da tela no desenvolvimento do cérebro. Aqui tem uma outra aqui o Anderson Silva, que é um colega nosso aqui, ó. Cara, que show de entrevista, você tem que chamar ele para ter um quadro no meio-dia. eu acho que até que eu já propus isso para ele. E seria super interessante ter esse quadro aqui. Aí aqui, Eduardo Sodré, diretamente da loja Vitória Personalizados no bairro Zumbi dos Palmares, tá? Bairro Zumbi dos Palmares. Eduardo, ele diz o seguinte, sobre o tema de hoje, no programa, é super importante, mas infelizmente os pais reconhecem que precisa ser mudado o hábito do filho após graves comportamentos, e isso é lamentável. Em reuniões de família, 95% das pessoas, adultos e crianças, ficam em celular e não tem mais a socialização. Isso é triste. E mandou um abraço pro Eduardo Sodré. Olha só, deixa eu dizer para você. A gente tá falando de rede social, do TikTok, do dano da tela, esse negócio todo. E é por onde chega algo que, se você ouvir especialistas que estudam isso, é assustador. 2 coisas. Uma delas, o metaverso, que as crianças estão querendo, aquele óculos já estão querendo. E a inteligência artificial. E a inteligência artificial, que estão evoluindo. O que acontece, Eduardo? Aí eu tô conversando com o Eduardo. Como é que eu vou deixar meu filho chegar aos 14 anos, ou não é isso, eu estou equivocado, para ele ter um contato mais íntimo com essas coisas, com o software? Por exemplo, você pega hoje o CapCut, ele já te dá várias opções de montagem com inteligência artificial. O meu filho vai chegar aos 14 anos sem dominar isso? Eu tô te perguntando como pai. Entendi. O que acontece? A gente foi enganado, né? A gente foi seduzido por uma ideia de que a tecnologia era necessária desde os primeiros anos por uma questão de mercado e aprendizado, e eu concordo com isso, a tecnologia é fundamental. Mas assim, o que a gente precisa entender?
aprender a utilizar uma tecnologia, o CapCut, aí assim, a gente tem um risco muito grande que os autores alertam que quando adentrar a inteligência artificial e o metaverso, aí a gente vai perder de vez essas crianças e adolescentes, porque é muito grave. O mundo real vai competir com esse mundo virtual e com esse mundo de inteligência artificial, e a gente não vai conseguir trazer eles mais de volta. Se hoje já é difícil para a professora competir com o estímulo de um telefone, com a inteligência artificial e com o metaverso vai ser quase impossível. Mas assim, o fato de eu dar um telefone celular para uma criança não quer dizer que eu estou introduzindo tecnologia no processo educacional, porque isso pode ser introduzido. Você quer ver uma coisa? Seus filhos sabem utilizar Excel? Eles sabem utilizar um computador que não seja para jogar? Não. O meu não sabe. Então assim, a gente introduziu tecnologia, mas não de uma maneira útil, porque se ele não consegue... Hoje em dia, você tem uma geração hoje que chega no mercado de trabalho e só sabe mexer no celular. Assim, a criança aprender a editar vídeos é legal, ele pode sentar contigo, aprender a editar vídeos, ele pode aprender a mexer nas coisas, aprender um software. O que ele não pode é ficar o dia inteiro com a cara no celular, no Instagram, no TikTok. Isso não é aprendizado, isso é alienação. E a gente permite hoje, porque de novo, bom senso não é senso comum. Antigamente a gente não tinha aula de informática, eu ia lá, aprendia, ficava interessado, ia para casa, a criança fica assim hoje. E observa, assim, se vocês começarem a observar, as pessoas que fazem uso de rede social, principalmente o TikTok, observam uma pessoa utilizando. E isso é neurocognitivo. A pessoa faz assim, ó. E se passaram 2 horas. Ela se perde ali dentro. E não tem aprendizado nenhum. Não tem aprendizado nenhum. Ela fica vendo assim, é gente brincando, fazendo besteira, burlando a lei, é briga. Ah, depende do teu algoritmo. Claro que depende do teu algoritmo. Aquilo ali é completamente nocivo, é perverso pra você ficar grudado ali o tempo inteiro, sem conteúdo cognitivo nenhum, sem aprendizado nenhum. É diferente, por exemplo, a professora pode chegar na sala de aula, vamos trabalhar idioma, aprender o idioma, pega o tablet, tem um joguinho no tablet. É isso que é a inclusão da tecnologia na educação. Não é dar celular para a criança e não é rede social. O problema é dar o acesso ao celular muito cedo e a rede social. Você diria, eu supondo que eu sou teu paciente, teu cliente lá, vou lá no teu consultório, procuro o Edu, quero uma consulta com você. Só atendo no SUS. Só atendo no SUS. Pelo SUS mesmo. Eu vou lá e te faço a pergunta, doutor Edu. Eu estaria certo em pressionar a escola do meu filho para proibir o acesso de crianças com celulares? Eu, Eduardo, entendo que isso deve ser uma demanda dos pais, é uma demanda dos próprios gestores. E eu acho que o que acontece? A gente já teve situações em que as escolas proibiam. A gente já teve. Eu tenho escolas particulares aqui de Manaus que proibiam o uso de celular. Mas o que acontecia? A criança era pega com o celular escondido e o pai, que era juiz, entrava com um documento de que ele tinha um risco de não sei o quê. A gente cria necessidades. Eu acho que a escola, se você conversar... Que antes não existia. Por exemplo, o meu filho leva o celular, não usa, que a gente já viu, a gente acompanha, olha, não usa. Mas ele vai usar. Vai, uma hora vai usar. Ele vai usar escondido, vai. Que é pra a gente ter controle. Aí vem aquela história que eu te falei no começo. O pai trabalha justamente ao meio-dia, a mãe trabalha de 7 da manhã até as 7 da noite quase. Ele pode usar aquele telefone celular sem internet. Cuidava aquele bip. Eu tenho. Aquele bip. Eu tenho um daquele pequenininho. Pois é. Assim, nunca ninguém te perguntou, isso não é uma visão muito conservadora, uma criança que... É conservadora, mas assim, vamos pensar. Se você conversar com os pedagogos e com os professores da escola e talvez com os diretores, eu acho que eles estão meio de mãos atadas. Mas eles pensam isso, eles sabem. Eles pensam e sabem assim. E por isso que tem que ser uma coisa do poder público de colocar assim. Eu acho que o Rio de Janeiro e São Paulo já estão negociando leis municipais de proibição, porque aí não sou eu o diretor, não sou eu a escola, é a proibição. Quando eu falo essa questão assim, eu sou uma pessoa que estudou cybercultura a vida inteira. A minha monografia, eu comecei a pesquisar sobre terapia online nos anos 90, né? Eu adoro tecnologia. E nesse caso eu penso assim, a gente errou nesse aspecto, em permitir, a tecnologia ela é bem-vinda, ela ajuda, ela vai facilitar a vida toda. A gente só errou em permitir que crianças e adolescentes tivessem acesso a essa arma aqui, porque isso aqui é uma arma, ele pode cometer diversos crimes, desde bullying, ele pode... Isso aqui é uma arma, ele pode fazer um estrago no mundo virtual, ele pode difamar, ele pode publicar. Cara, eu participei de uma situação uma vez em que a professora estava tomando banho, olha só, era uma reunião externa de outra cidade, e a professora estava nessa reunião, e durante a reunião, eu não sei, não tá reunião não. Ela deu o telefone celular pra filha enquanto ela foi tomar banho. A filha ligou ela numa live no Facebook, ela tava no banheiro e a filha filmando de 3 aninhos, filmando ela, tomando banho. Todo mundo viu.
Cara, isso é você dar pra criança uma possibilidade dela fazer um monte de coisas desse universo. É antiquado, porque o pessoal brinca assim, mas é antiquado. É antiquado, porque assim, escola é um local de construção social, cognitiva, e isso daqui, ele vai entrar como uma tecnologia auxiliar na sala de aula, mas ele não pode dominar. E a gente permitiu que os telefones dominassem a escola. Edu, a Kelly Mendonça repete aqui, muito instrutivo esse tema, tem várias pessoas que mandaram mensagem aqui pra mim, Paulo, PC não sei o que aqui, Rob, aí vai. As pessoas todas elogiando o tema aqui, todo mundo dizendo que o tema é assustador. E então, assim, a Kelly, aqueles dois que eu falei, foram os primeiros que eu falei, a Kelly Mendonça e o Eduardo, como é o nome Sodré. dele? Eduardo Sodré, tá? Cada um deles ganhou a pizza, tá? Os dois, se eles estão acompanhando, ganharam a pizza. A pizza lá da Lopiano. Depois eu vou mandar no perfil de vocês a instrução pra vocês apanharem lá. Tem que ser de 5 às 7 da noite, tá? De 5 da tarde até às 7 da noite na Lopiano, ali na Major Gabriel, vocês passam lá pra apanhar a pizza. Eu vou mandar pra lá o nome, tá tudo certinho lá, tá bom? Uma pizza grande pra vocês, Edu. Agora eu vou te fazer o convite no ar aqui que alguém disse, você deveria convidar ele pra fazer um quadro, o Anderson Silva aqui. Você tem que fazer um quadro, porque esse assunto é um assunto latente, todo dia tem informação. Tem muita coisa. Pra analisar. Muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Eu achei fantástica a conversa aqui. Eu que agradeço. Sempre que precisar, pode contar comigo. E analise a hipótese, tem que ter um quadro. Tá bom, obrigado. Fora do SUS. Eu só trabalho no SUS. Pois então, não vai ser trabalho, vai ser uma ajuda. Porque sempre acontece isso. Você atende online? Não atendo. Eu atendo uma demanda muito específica na Secretaria Municipal de Saúde, sou profissional da unidade de saúde. Aonde? Eu atendo no centro de reabilitação, então eu recebo encaminhamentos de pessoas com demandas mais complexas e tal, e aí eles fazem acompanhamento psicológico numa unidade da Conversamos com o psicólogo Eduardo Honorato, tá? Grande conversa hoje. Eu estou dizendo conversa que foi mais do que uma entrevista, uma conversa que eu também me posicionei aqui como pai também, não só como entrevistador. A gente volta amanhã não, a gente volta segunda-feira, não esquecendo que a Kelly Mendonça e o Eduardo Sodré estão levando cada um deles uma pizza lá da Lopiano, 30 anos da Lopiano, tá bom? A gente volta segunda-feira ao meio-dia. Abraço. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Meio-dia é jornalismo. Com Jefferson Coronel, fica por aqui.